bom livro jamais deixará um leitor sem recompensa. Inajá Martins de Almeida. Estamos no segundo bloco de educação, falando sobre como estimular crianças e adolescentes a ler. E fazer a criança contar a própria história é importante também, Janine? É sim, é muito importante porque, como a gente já falou aqui, a questão do afeto é o que faz toda a diferença, né? Você proporcionar para a criança um momento, que na verdade é o seu momento com a criança. Então, fazer a criança participar da história, participar ou contando a história, ou porque ela identificou, né, no personagem alguma coisa que mexe com ela, que ela tem uma certa opinião sobre aquilo, isso é um estímulo para ela, né? Se é uma criança que, por exemplo, é muito comunicativa, que é muito engraçada, e o personagem é assim também, ela vai ter uma identificação. Ou se é uma criança introvertida, né, uma criança que não se relaciona tão bem, que é muito quietinha e tal, ela também vai se identificar e isso vai fazer ela querer saber como é esse personagem, como é essa história, né? E isso só vai aumentando, né? Então, tem as brincadeiras também, né? As oficinas que a gente realiza é muito a brincadeira misturado com a história, né? Que é, por exemplo, a distribuição de alguns bonequinhos que são os personagens da história e a criança vai montando num tapete como ela acha que aquela história vai ser encaminhada, né? Onde o personagem vai morar. Então, no tapete tem uma casa no campo, tem uma casinha na cidade, tem uma choupana. Como ela acha que aquele personagem vai caminhar dentro da história? Então, ela vai construindo também uma história. E aí você trouxe aí bonequinho para mostrar. Sim, esse é um boneco articulado, né? Que, assim, eu sempre gosto de falar o seguinte... esse boneco articulado, essa é a Pirapora, é a personagem do meu primeiro livro. Que legal. Ela tá aqui, né, bonitinha e tal, enfim, foi feita sob medida. Não precisa ser assim, né? Inclusive, a que eu faço na atividade, ela é de recorte, as crianças me ajudam a cortar. Ela não é perfeitinha assim, porque o importante é a brincadeira, né? Então, assim, essa daqui é assim, porque ela foi feita, né, para o livro e tudo mais, mas em casa, na escola, na creche, né, no parquinho, na praça, no piquenique, leva revista, leva, né, enfim, papel que você tem em casa, né, corta e cola, só isso já começa a criar na criança uma expectativa, uma criatividade, como que ela está desenhando o boneco. Ah, mas eu não sei desenhar. Sabe sim, quem disse que seu desenho tem que ser igual do Ziraldo, que aliás eu amo de paixão, né? Mas por que tem que ser igual? Por que ela não sabe desenhar? Sabe sim, o traço dela é dela, olha que legal. Ninguém vai desenhar igual a ela, né? É único. É único, né? Mostra a capinha do seu livro também. Ah, sim, olha, essa é a Pirapora, né? Ah, legal. E aí a bonequinha vem no livro ou você faz a bonequinha separado para as suas atividades quando você está com a criançada? Ela vem com o livro. Ah, que bacana. Tá, ela vem com o livro e a ideia é essa, né? A criança ir contando a história e ter o personagem. Tem outras coisas também, tem os dedotes, que são os fantochinhos de dedo. Tudo para que a criança brinque, né? Conforme a história vai sendo contada também. Para que tenha uma interação. Quer dizer... Tudo é uma questão da gente também ter a nossa criatividade à flor da pele. Com os adolescentes, que é mais assim, aí o pai e a mãe não tiveram tempo de fazer, não tinham esse esclarecimento. Como é que a gente pode trabalhar, Bárbara? Eu acho que é muito importante você contar histórias que são próximas à realidade deles, né? Porque aí já existe aquela questão da identificação e eles têm interesse em saber o que está acontecendo com aquela menina que está vivendo alguma coisa próxima ao que eles vivem, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? A ideia é contar um pouco história de personagens que estejam próximas à realidade deles. Acho que o entretenimento também é muito importante, porque os jovens de hoje em dia estão muito conectados e essa questão dos celulares, dos smartphones, né, e os tablets, eles apresentam um monte de novidades, então é muito importante você trabalhar um pouco essa questão do entretenimento para esse público. E aí no teu livro, você chega a abordar alguma coisa sobre isso? Mostra a capinha do teu livro. Esse é o Que Faze. Ele é um livro voltado para o público jovem, ele conta a história da Melissa, que é uma menina de 15 anos, está descobrindo o amor, está tendo algumas dificuldades na escola, né? E está naquela fase de achar que os pais estão pegando um pouquinho no pé dela, né? Então, assim, é um livro que trata de valores,
Então eu falo sobre valorização da família, relacionamento entre pais e filhos adolescentes, falo sobre valorização dos professores, que eu acho que é um tema que a gente precisa discutir muito hoje em dia. Falo sobre os idosos, sobre amizade, sobre o primeiro amor. É um livro bastante divertido. E bastante próximo à realidade, como você falou, né? De repente, a gente não vai, professora, dar para um adolescente ler Os Miseráveis. Né? Sim. Mas aí ele vai ler em algum momento. Em algum momento. Desde que ele tenha primeiro esse namoro, essa paquera com a leitura, né? Esse envolvimento, essa paixão, não é por aí? A Ana Maria Machado, ela diz que ler é um direito, mas não é um dever. Então eu tenho o direito de ler, eu tenho o direito de escolher essa minha leitura. Ela até defende essa leitura dos clássicos, que eu também defendo, mas eu acho que a gente tem que saber apresentá-los. Porque não adianta você dizer, come isso que isso é maravilhoso, se a pessoa não experimentou e ela não provou e não sabe se aquilo é bom para ela também. E às vezes a gente peca um pouco nessa questão da indicação da leitura, porque é óbvio que os clássicos são importantes, mas você pegar para um jovem e apresentar, às vezes, Machado de Assis com uma linguagem difícil, né? E um tema que, enfim, que é totalmente fora da realidade dele, antes de cativá-lo para a leitura... Você tem que formar esse leitor. Você corre o risco de perder o leitor, não é? Porque antes disso você tem que cativá-lo. Ele tem que gostar de ler para ele poder pegar uma literatura um pouco mais rebuscada. Você tem que apresentar essa literatura rebuscada de uma forma mais sedutora. Exatamente. Agora, a criança está lendo. A gente não pode criticar. Ou seja, a criança está lendo, lê uma palavra errada, ou está lendo com uma entonação que não é aquela, por exemplo, uma frase exclamativa sem essa entonação. Como fazer, assim? Criticar nunca. É isso? Eu acho que é muito perigoso, né, a forma como essa crítica pode acontecer. Na verdade, a crítica em si já é complicada, né? Porque a criança pode se envergonhar, ela pode nunca mais querer, né, ler aquela história ou se interessar por alguma outra história. Eu acho que há formas de você passar uma informação, passar uma mensagem para a criança, né, falar, olha... Você quer dizer para a criança que, né, aquela frase, na verdade, o personagem está triste e ela falou como se o personagem estivesse feliz, né? Deixa ela acabar de ler, né? Naquele momento ela falou assim, ela entendeu assim. Você pode ler da sua forma e deixar ela ouvir. Porque, assim, você também vai estar fazendo a mesma coisa que ela fez. Só que quando ela te ouve, né, ela aí sim, ela na verdade, ela vai ser estimulada a ter um raciocínio sobre aquilo ali. Olha, minha mãe leu assim. Então, né, será que é assim? Né? Você dá um caminho, mas você não corta, né? Principalmente, assim, as crianças que eu trabalho são crianças, em geral, na primeira infância, né? Até os 6 anos, né? Tem até atividades para criança de 7, 8, mas é isso, são crianças bem pequenininhas. E nessa fase, tudo é muito marcante, né? Eu, há pouco tempo, estava na Bahia, fazendo uma atividade, tinha uma criança de férias na Bahia também, e teve uma atividade numa livraria lá, a criança é de São Paulo, foi no lançamento do meu livro, reconheceu, até por conta das oficinas, do livro e tudo mais, mas na época eu tinha falado com ela uma coisa engraçada e tal, e ela lembrou. Então, assim, porque nessa idade, tudo marca muito. HD vazio também, exatamente, né? tudo faz muita diferença. Então, qualquer coisinha que você fale, você pode podar essa criança, né? Agora, muito interessante o seu livro, que trata da questão do cabelo, né? Principalmente para as meninas. Como é que é essa história? Porque ela falou que marca. E aí, se você cresce achando que o seu cabelo é horroroso, o importante ver é isso. É a lição que o bom livro vai trazer. Ou não a lição no sentido de, é isso que é o certo e o que é errado, não. Mas a reflexão, melhor, a reflexão que um bom livro vai trazer. É verdade. Esse livro, Cabelo com um Jeito Diferente, né? Tem até um espelho já na capa, né? Coisa que as meninas adoram, né? A mulher não passa por um espelho sem olhar, né? Até parece que é aquela síndrome da madrasta da Branca de Neve. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Mas essa história fala justamente sobre a questão do cabelo e como é que isso acontece dentro da escola, né? Muitas vezes, e na vida da gente, a gente está sempre querendo mudar, né? O meu cabelo não é de um jeito, eu queria que fosse do outro, né? Eu queria que o meu cabelo fosse igual ao da minha irmã, e a gente tem que aceitar essas diferenças, porque o bonito é ser diferente. Se a gente fosse todo mundo igual, padronizado, acho que seria muito feio. Então, a história retrata justamente isso, a história de uma menina que ela não aceita o cabelo dela, porque todo
todo mundo na escola implica com ela, fala do cabelo dela, e um dia ela resolve que não quer mais ir. E a mãe então fica assustada. E ela fala assim, mãe, eu só vou se você atender o meu pedido. E a mãe pergunta, qual? Troca meu cabelo? E aí começa a problemática. Quer dizer, muitas vezes, se os pais souberem da história, lerem o livro antes, ou enfim, não gosta de ler, mas lê a orelha, sabe do que se trata, contar para o filho, né? Por exemplo, se a filha tem um problema no cabelo. Olha, minha filha, tem uma história aqui que é muito parecida com o que você vive. Você vai, né? Mesma coisa pro que faz. Já pega pela identificação, né? Exatamente. Você se identifica com o personagem. A curiosidade, não é isso? Sim, aguçar a curiosidade. É verdade. Sim. Não, é porque a história, ela faz isso, né? Você busca ela até para entender os seus conflitos. Sim. Por que os contos de fadas sobrevivem até hoje? Porque eles falam de medos, de segredos, de conflitos, e todo mundo vive. Então você tem que ler aquilo para começar a entender esse processo também. Então a história me traz isso. Esse personagem vive o mesmo conflito que eu, e ele encontrou uma solução, certamente eu encontrarei a minha. E assim, é muito importante ter esse conhecimento, né, do seu filho. Conhecer, é claro, assim, né, a gente parte do princípio que os pais conhecem os filhos, mas eu falo do conhecimento do dia a dia, né, aquela coisa de não ignorar, não banalizar o que ele está sentindo, né, se ele não está, independente da idade, mas ele só tem 10 anos, isso daqui a pouco passa, mas ele, sabe, só tem 8, ele só tem 16, 17, não banaliza, né, ele é você é a maior referência para o seu filho, né? O maior amor do mundo para ele é o seu. Então, quando você banaliza, né? Quando você não ouve que, poxa, eu não acho meu cabelo bonito, ou eu sou adolescente, estou numa escola, não me relaciono bem, ou eu tenho 6, 7 anos e sou o gordinho de óculos que ninguém quer brincar de jogar bola, né? Pode ser banal para o adulto, para a criança não é banal. Ela não sabe como lidar com aquilo, ela não sabe como reagir, sabe? E aí ela vê, né, a pessoa que é a maior referência para ela, onde é a fonte de todo amor para ela, achando que aquilo ali tudo bem. Então, até quando você vai dar um livro, né, quando você vai, enfim, presentear o seu filho com qualquer, né, presente, e quando você mostra que você conhece seu filho, isso faz muita diferença, né? Quando a criança está passando por alguma coisa e você fala de uma história, de um livro, né, que tem a ver com o que ela está passando, nossa, você está dizendo para ela, tá vendo? Eu estou prestando atenção no que você está sentindo, eu estou te escutando. Né? Exatamente. Estar atento aos questionamentos é muito importante. É verdade. Né? A gente falou um pouco sobre essa questão de deixar a criança ler do jeito que ela bem entende, mas eu acho que tão importante quanto isso é você ouvir com atenção os questionamentos que surgem enquanto você lê. E às vezes vão vir dúvidas mirabolantes, mas é tão importante você saber ouvir e atender, né? Falar para eles a respeito daquilo, né? Porque se você ficar, eu tô lendo, e não deixa a criança se expressar também, ela vai ficando fechada, ela tem que participar. Né? Exatamente, tem que ser uma uma atividade... leitura compartilhada. Exatamente, compartilhada. Isso é muito importante, né? Teatrinho também vale super a pena, pelo que eu estou ouvindo Todas de vocês. as artes. Sem dúvida. Tudo é leitura. É muito né? engraçado. Eu tenho um outro livro que fala sobre a Tarsila do Amaral, né? Então, teve uma escola que trabalhou o livro e teve uma exposição durante um tempo no Centro Cultural da Tarsila. E as crianças ficaram muito encantadas porque era criança do ensino fundamental 1 e educação infantil, começaram a trabalhar as obras da Tarsila. E aí eu encontrei a mãe de um menino que é muito minha amiga, e eu falei assim, aí teu filho tá gostando? Ele tá adorando a escola, ele tá agora falando da Tarsila. Aí eu falei, mas eu tô com um problema grave. Qual é seu problema? É que quando eu entro numa livraria com ele, em vez dele ir pro setor infantil, ele chega pro rapaz da livraria e fala assim, moço, tem livros da Tarsila do Amaral? E todo mundo me olha achando que eu sou snob, mas não é, porque ele desenvolveu esse gosto através da arte que ele viu. E aí ela falou assim, mas eu tenho um problema mais grave. Eu falei, qual? É porque tá chegando o aniversário dele e ele escolheu o tema Tarsila do Amaral. Isso é problema? Isso é maravilhoso. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês no Obrigada programa. a você. Cada vez que eu faço educação, eu percebo que educação é uma questão de envolvimento, É verdade. né? De proximidade. Então se envolva com a gente, se envolva no tema que você vai conseguir. Nosso programa já está no finalzinho. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerge.tv. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, você mande para o e-mail educatvalerge@tvalerge.tv.
@gmail.com. Até a próxima e fique ligado no recadinho deles, que vai vir junto com os créditos que vão subir aí. Até a próxima! No meio da ventania, alguém chorava, alguém sofria. No meio da ventania, alguém pulava, alguém sorria. No meio da ventania, alguém matava, alguém morria. No meio da ventania, a vida transcorria. E no meio da ventania, o meu amor só crescia.